Mas ele está usando a antiga também? A Bat-sheva tinha sido engravidada pelo David e ela tem um filho. O profeta Natan já tinha falado para ele que, como consequência dos atos dele, ele ia ter que pagar, ia pagar de uma maneira bem severa. E a primeira tragédia que acontece aqui na casa do David é o falecimento desse pequeno filho. Ele nasceu, ele estava aparentemente saudável, passa pouco tempo, ele fica doente, e David HaMelech já sabia qual que era o destino daquela criança. A gente concluiu a última aula dizendo de que mesmo quando uma espada afiada está no pescoço, a pessoa não deve deixar de pedir para Deus. Então Davi ficou insistindo, e jejuou, parou de comer, se absteve de muitas coisas materiais, de uma maneira de autopenitência, pedindo para Hashem. E as pessoas insistindo para ele, você tem que comer, e ele se recusou. E uma maneira de autopenitência, vamos ver se era para salvar o filho, mas essa é a maneira que ele estava se conduzindo. E aí, infelizmente, chegou a notícia que o filho dele, Deus nos livre, devolveu sua alma para o Criador. O David HaMelech tinha se comportado dessa maneira por 7 dias. Que é os 7 dias ao Shiva. Mas antes do bebê falecer. Quando chega a notícia para ele, acontece uma coisa completamente extraordinária. Contam para o Davi. Na hora que contam para ele, estava todo mundo com medo de contar, ninguém queria. E aí, mas ele viu que as pessoas estavam cochichando, ele perguntou o que aconteceu com a criança, ela morreu, e eles confirmaram que ele, de fato, morreu. Vale a pena aqui um parênteses importante, de que a gente deve sempre se esforçar para ser portadores de boas notícias. Todo mundo gosta de chegar e ser o primeiro a contar. Eu sabia primeiro, eu fui aquele que contou que fulano morreu. A gente deve evitar trazer más notícias. Mas eu não estou mentindo, ele morreu mesmo. Eu não estou falando que ele não morreu, eu não tô querendo ressuscitar ele. Além do Yah, né? Além da questão do Yah, né? Mas aqui não tem nem Yahnerá, está contando, fulano faleceu. Que pai dele que faleceu. Então, a gente tem que... Então, a maioria gosta de ouvir a notícia em primeira mão e tem aquele que gosta de... A notícia em primeira mão tem que ser sempre positiva. Se você precisa dar uma notícia, se amanhã vai ter um enterro, você quer que as pessoas venham participar e é uma mitzvah, claro que você deve anunciar. Mas você não tem que buscar ser o portador da má notícia. O Talmud conta pra gente que quando vai se contar uma notícia dessas, o Talmud fala, chegou uma pessoa e ele foi viajar e voltou. Aí ele, na volta, Rabino pergunta para ele, como está meu pai? Aí ele fala, mamãe está bem. E como está mamãe? Papai está bem. Já entendeu, o gato está no telhado. Então, foi a maneira que ele, da dedução, ele entendeu que realmente, infelizmente, os dois já tinham falecido. Mas a gente não deve buscar, às vezes a gente precisa, às vezes até uma mitzvah você contar para alguém, você precisa ser. O filho dele morreu, meu pai, não tinha o que fazer. Uma questão importante, para uma pessoa que está acamada, doente, enfraquecida, você não pode falar. Agora, tem que tomar cuidado hoje em dia, como as notícias correm tão rápido, ninguém fala, o velho pode morrer sem saber. Quando ele chegar lá em cima, vai encontrar o cara. Aí fala, opa, eu não sabia que você estava aqui. Fala. Tem que saber. Não tem que saber. A Alahá fala, a pessoa está de cama. E Deus nos livre perder um parente próximo. Você não pode contar para a pessoa. Você vai enfraquecer mais. Agora, você tem que conseguir contornar a situação. Porque hoje, com o celular, etc., é quase impossível. Mas, a gente fez isso com minha avó, por exemplo, e passaram-se muitos anos. E quando a pessoa descobre, você fala, não, já faz tantos anos, o impacto, claro que é doloroso, mas... Também fez isso com a minha avó, com a irmã dela também, ela só falava da irmã. Elza não vem mais viver. Mas ela é totalmente lúcida. Tudo bem. Não, o Rebbe... celular, como você falou. Hoje com o celular é difícil, mas o Rebbe tem um irmão dele que faleceu, ele por muitos anos falsificou cartas que vinham da Europa, ele mandava a carta para a Europa voltava a carta da Europa, como se fosse que o irmão dele
e ele falsificava com a escrita dele, para a mãe não ficar sabendo. Bom, Devia ter mais. Hã? eu sei que eu fui o primeiro a fazer isso. Não, tá aqui, mas então, Meu tio em Israel faleceu em 67. Ninguém queria contar para minha avó. Então, como a minha letra era horrível, eu escrevi as cartas. mas que tem a ver que é horrível a letra. Não, A minha tia mandava aquele aerograma, que era o postal. o azul. que era aquele azul, que era só a onda da minha avó. Bom, e ela faleceu sem saber? Bom, Para não chocar, né? ok. Então, além do Yachnerai, que não é Yachnerai, não tem nada de... Você não está querendo propagar a notícia, falar aqui que o outro fez, que o outro não fez. É um fato. Então, a gente tem que buscar não ser. Se alguém precisa contar, se você é a melhor pessoa mais indicada para contar, que seja. Mas você não tem que buscar ser aquele cara que vai ser o portador da má notícia. Então, ninguém queria contar para o Davi, então vale a pena aqui lembrar. E o Davi deduziu sozinho, faleceu, e eles falaram, infelizmente. Ok? Sara também faleceu quando ela recebeu a notícia. Boa, muito bom exemplo. Muito bom exemplo. Muito bom exemplo. A Sara faleceu de ouvir a notícia que o filho morreu, que morreu quase. Diferentes opiniões no Midrash, do choque. Muito bom. Ok. Na hora que ele ouve isso, o que você esperaria que aconteceria? Você escuta Deus nos livre com um parente próximo, do além, longe de nós, um filho. Você precisa sentar de shiva. Nessa hora, ele se levantou do shiva dele. E ele trocou de roupa. Ele foi até o Arona Kodesh e ele se curvou. E aqui ele falou uma frase que é muito importante. Essa atitude do rei David não é halakha, não é um ensinamento prático para nós. Mas viraram e falaram, você está louco? Não desse jeito. Mas como você se comporta desse jeito? E ele falou, vocês não entenderam. O que eu estava chorando até agora é que eu queria que Hashem me perdoasse. Claro, meu filho é importante, mas David Amelach, a vida espiritual dele era muito mais elevada que qualquer bem, até mesmo seus próprios filhos. Agora que já aconteceu, já aconteceu. Agora que já aconteceu, já aconteceu. Isso, que seja isso como parte da minha expiação. Então, Deus nos livre, longe de nós, que nunca aconteça que Deus nos livre, um pai tenha que enterrar, uma mãe tenha que enterrar um filho ou uma filha. Deus nos livre. Mas a aceitação do David fica como um modelo. De novo, sem querer julgar, sem querer... Deus nos livre de colocar no lugar de outra pessoa é a coisa talvez mais dolorosa que possa existir na vida de uma pessoa. Mas a frase de Davi é importante a gente lembrar, de que agora que já aconteceu, já aconteceu. Só uma coisa interessante, que não seja ninguém próximo, mas às vezes faleceu a pessoa. Senhor, alguém já, Baruch Hashem, viveu bem. O que eu faço? O que eu faço? Agora nada, é só ligar para a Hebra Kadish. Mas as pessoas ficam desesperadas, às vezes faleceu. Faleceu, agora não tem mais nada para fazer. O que dava para fazer era antes. Fala. Eu sempre achava que o que eu passei na vida era muita coisa. Sabe como eu... Então, obviamente, fala que ela estava muito chateada com a morte do bebê, e ela não só com a morte, mas, além disso, deixa um trauma. Qual que é o trauma? Ela acabou de ter um filho, do além, Deus nos livre, ela perdeu, qual é a chance dela ter outro? Talvez vai acontecer de novo. Isso que é um trauma que acontece com a pessoa. Não, no princípio não. Então, a palavra usada aqui não é trauma, mas está muito claro que ela estava com medo do que iria acontecer. Mais ainda, ela sendo uma tzadek e enxergando a parte espiritual, de que isso foi um castigo para o Davi, para ela, fez parte do pacote, tá certo? Ela, na verdade, não teve muita escolha. Né? Mas será que Hashem estaria bravo a ponto de os próximos, Deus nos livre, também não dá certo? Ela estava muito preocupada. Além de chateada, quebrada, que a gente pode imaginar, ela ainda estava preocupada. E a David vira e fala para ela, não se preocupa. É verdade, e saiba o seguinte, Hashem me puniu pelo meu erro, mas ele já me perdoou. Eu juro que o seu próximo filho vai herdar o meu trono. Então, não só que você vai ter um filho, ele vai herdar o trono. David fala para Batseba. No final da vida de Davi, vai demorar para a gente chegar ainda, ela vai lembrar ele desse juramento. Porque Davi já estava fraco, já estava no final dos seus dias, e um dos filhos dele se aproveitou para se declarar rei. E Davi não se envolveu muito, não queria entrar no mérito da questão. E ela falou, opa,
espera aí, você me jurou. E aí ele, de última hora, declarou que Shlomo seria o sucessor dele. Teve uma linguagem da chefe que seria, não? A promessa dele. Boa pergunta. Boa pergunta. Se foi a pergunta é se foi uma profecia imediata ou se ele tinha ouvido falar isso do profeta Natan. Ou ele Que mesmo. ele sozinho prometer, você não tem como prometer as custas do outro. Eu prometo que você vai ter um filho. Como você vai prometer que você vai ter um filho? A gente não tem essa. Ele prometeu que vai ter um filho. Ele falou sim. Então, provavelmente, ele recebeu essa mensagem ou diretamente de Hashem ou através do profeta. Essa história aí é de uma aftará, tem uma aftará com esse golpe aí, golpe palaciano aí. Sim, do Adonial, sim. Do Adonial, sim. Agora, Acho que você a Batsheva, onde foi que ele foi lá fazer a Batsheva, ela reza para Hashem e ela não pensa, vou ter um filho que vai ser rei. Essa não são essas as pretensões dela. Ela reza para Hashem que tem um filho com um coração compreensivo. E é com uma inteligência. E, de fato, a pessoa mais inteligente da história foi o rei Salomão. Vai ser o filho dela. Então, foi isso que ela pediu. Ela não fazia questão que fosse uma pessoa... e não pediu inteligência, pediu sabedoria, que é diferente. E quando Davi ele se encontra com o profeta Natan, aquele que tinha admoestado ele, contou a história do carneirinho, etc., ele fala para ele que esse filho, apesar que o nome dele, famoso, conhecido, que ele recebeu, ele era Shlomo, que Shlomo significa Shalom, paz, com a sabedoria dele vai conseguir agregar todos, mas o profeta diz para ele que ele dê mais um nome. Esse nome não é conhecido, que o nome dele é Yedidia. Yedid é amigo, querido, Ka é Hashem. Então, amigo de Hashem. Também, de alguma maneira, reafirmando de que isso não foi um casamento acaso, não foi um casamento pecaminoso, isso já tinha sido programado por Deus. Davi vai pagar as contas dele, mas uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Fazia parte do desígnio de Hashem, e aqui iria nascer o Shlomo. Eles casaram? Não. Preciso ver a cronologia. Eles tinham casado, né? Oficialmente. Ela virou rainha. Ela virou rainha, com certeza. Tanto é que os sábios não falaram em nenhum momento que ele deveria se separar dela. Ele casou com ela. Claro que ele casou. Com 100% ela não era considerada uma serva, por exemplo, ou uma pilegues, uma concubina, não. Ela é uma esposa. Mas não comenta aí se teve culpado. Não, sei. Não, talvez, mas o Tanakh não conta todos os detalhes, mas ele com certeza casou com ela. Derrubar. Sim, né? Ele tinha 18, deve ter 18. Esse nome que Hashem, esse nome que o profeta deu para ele, Dedidiá, veio, na verdade, como eu falei, acalmar o Davi em relação ao pecado, em relação ao futuro desse filho. Porque se o pai, Deus nos livre, ou a mãe pecam, quem sofre as consequências é o filho que vai ser chamado de bastardo, ou como o próprio Davi foi xingado várias vezes, etc., pelo seu histórico, etc. Então, Hashem tranquilizou ele e falou, o nome dele já vai atestar que eu tô ao seu lado e que está tudo certo. E aqui tem uma coisa que eu mencionei no Shavuot, que tem uma passagem no Teilim, que David HaMelech ele fala que eu não vou deitar em minha cama até que o Beit HaMikdash, a casa de Deus, seja construída. Como que eu posso me deitar confortavelmente na minha casa, enquanto que a casa de Hashem não está feita? Ele teve a intenção, originalmente, de fazer o Beit HaMikdash, e Hashem falou para ele, não é para você. Mas, de qualquer jeito, ele falou, eu não vou me contentar. Deus falou que não é para fazer. Então tá bom, você não quer fazer tua casa, eu vou na minha. Eu não vou perder minha noite de sono porque Deus não quer a casa dele. Eu vou ter a minha. Não. Ele não deitou no seu leito, ele não se colocou numa posição confortável enquanto a casa de Hashem não estava construída. E ele queria muito saber aonde ia ser o Beit HaMikdash. Como ele queria construir o Beit HaMikdash. Só lá na frente Hashem vai proporcionar esse conhecimento para ele lá na frente. Então essa é uma outra coisa que afligia, deixava o Davi preocupado.
Ele não construiu, mas ele trouxe o Arão. Ele trouxe o Aaron, sim, a gente já falou, sim, sim. E quem lembra o Uriá, que era o marido antigo da Batsheva, ele foi colocado na frente de batalha. Lembra disso? Ele foi colocado na frente de batalha, ele morreu. Vamos voltar para essa batalha. Aqui começou todo o problema. Isso, exatamente. O problema começou antes. O problema começou quando ele foi lá e olhou no teto. Lá começou o problema. E aí ele esteve com a Batsheva. Depois ele mandou ele para frente da batalha. Então, voltando para aquela batalha, aqueles judeus que estavam na frente de batalha, infelizmente, perderam suas vidas. Mas dessa vez o Yoav, que era o chefe, o general do David, ele vira e ele vai até a capital, Rabá. E dessa vez ele teve sucesso. Ele realmente ele conquista a cidade. Primeiro, na verdade, ele fecha as fontes de água da cidade. Ele manda uma mensagem para o rei Davi. Ele fala: eu já estou sob controle, já estou no controle do palácio, e eu quero que você venha, manda mais gente para você receber o crédito da vitória. Tem uma questão que a gente fala que a Kol Olecha Hatum, ou a mitzvah, ela recebe o nome de quem a terminou. Tem aquele que dá a última martelada, é aquele que é chamado, ele acaba levando a mitzvah. Parecido com aquilo que a gente fala, quem participa de um término de um estudo, é como se fosse que ele participou do estudo. Então ele queria dar esse mérito, esse kavod, para o David Amelech. Então o David Amelech vai mandar aqui mais um batalhão, e com isso eles derrotam Amon. E aqui tem um detalhe difícil talvez de nossa compreensão, mas o David Amelech, ele pegou vários deles como escravos, e alguns deles até foram torturados, literalmente torturados. E a pergunta que se faz é por que eles foram torturados. Um Yehudi não é de vingança. Um Yehudi nunca, na história, a gente tem história que a gente vingou. A gente pode se proteger, a gente pode atacar como uma proteção, mas a gente não é de vingança. Então, tem algumas explicações por que David viu essa necessidade, mas o mais provável é que ele queria, na verdade, botar medo nos outros povos. Agora, pela primeira vez, temos um rei de Israel, já é o segundo rei, mas um rei de Israel com o pulso firme, com a descendência de Eudá, que é o Arié, que é o leão, e etc. Então, dessa forma, ele quis amedrontar os outros povos. E ele conseguiu e de fato ele vai conseguir uma paz total. Mas Amon também atacou Israel no tempo de... Não, que Amon merecia ser aniquilado, não tem dúvida. Amon, a gente já falou, eles negaram água para o nosso povo, água e pão para o nosso povo ainda na época do deserto. Mas depois também atacou na época do rei Saul. Sim. Agora tem um detalhe interessante, que o rei de Amon, ele tinha na sua coroa, ele tinha uma pedra muito valiosa, que ela fazia parte da idolatria deles. E David Amelech, quando ele conquistou, ele pegou essa pedra preciosa, deu para um indivíduo chamado Itai. Esse Itai fez uma pequena rachadura, ou quebrou um pedaço dela, aí ele deu para o David. Aí volta aquilo que a gente já falou uma vez, que uma idolatria, ela pode ser anulada por um não-judeu. Foi o não-judeu que tornou aquela pedra idólatra, uma idolatria. Se o próprio não-judeu, ele chega e fala, não, mas não é mais idolatria, ele quebra isso, dizendo não é mais idolatria, aquilo perde o status de idolatria, e aí ela pode ter usufruto. E ela coube milagrosamente exatamente na coroa do rei David. Essa foi a pedra da coroa do rei Davi, veio de Davi. Esse Itai não era judeu. O nome dele era Itai. Dono da pedra. Não. Itai era um não judeu, não era o dono da pedra. Não precisava ser o dono. Não tinha. Não, o dono da pedra agora. Quer dizer, David seria o seu próximo dono. Ele não poderia ainda ser dono. Se já fosse dono, já não valeria mais ter quebrado. O dono da pedra era o rei. Legalmente falando, provavelmente já não era mais o rei, porque o rei perdeu, era despojo de guerra. Então, antes de Davi literalmente adquirir para si, já não era mais do rei, porque o rei perdeu a guerra. Então, antes dele adquirir para si, ele fez ele quebrou. Naquele episódio que Aaron também usou
Kelim, lá de uma guerra, ele tem... Agora a gente vai entrar em mais uma história de um romance. Pronto? Você já ia embora, né? Não, tá bom. Uma pergunta. Amnon e Tamar. Fala. A história de Amnon e Tamar. Hã? Tem o povo de Amon, que é quem a gente acabou de falar que foi derrotado. Agora tem um dos filhos de David que chamava Amnon, certo? Amnon. E o Davi também tinha uma filha chamada Tamar. E aqui é uma história de dois irmãos, Amnon se apaixonando por Tamar. Dois irmãos. Agora vamos ver se eles eram literalmente irmãos. Como que funciona? Então, a primeira coisa é que cada filho do rei Davi ele tinha seu próprio palácio. O cara, quando faz 18 anos, né, já vai embora de casa, já tinha... Cada um já era independente. Palácio. E aí... mas haviam encontros familiares. As pessoas, em geral, as mulheres em especial, eram, como cultura geral, já eram mais recatadas, especialmente estamos falando aqui da Tamar, uma moça judia, mas nos encontros familiares, o Amnon botou os olhos nela. E ele se sentiu extremamente atraído por ela. Eu não sabia que era irmã. Vamos ver. Era irmã, vamos ver se era tecnicamente considerada irmã. Claro que ele sabia quem era ela, sabia muito bem. E ele ficou tão obcecado com a ideia que ele literalmente ficou doente por ela. Eu vi alguém me falou uma vez que a palavra paixão, acho que vem no latim, vem de alguma outra palavra, Elial, que tem a ver com doença. Se alguém puder me falar. Passione, que tem a ver com paciente, não sei, alguma coisa assim. O Google, aí, ó, Google. Vai lá. Origem da palavra paixão, coloca aí. Então, a palavra paixão, que inclusive hoje foi idealizada, né? Romeu e Julieta, Shakespeare, Hollywood, certo? Sofrimento intenso. Sofrimento intenso, olha aí. Eu não vou casar porque não estou apaixonado. Eu não vou casar porque não estou sofrendo. Você quer sofrer? Pessoa casa... É boa. Se você casar pela paixão, você vai descobrir qual é a verdadeira explicação da paixão. Exatamente. Não que você não tem que se apaixonar pela sua esposa, não é isso. O sentido literal da paixão é uma doença, ele é um sofrimento. Aqui, etimologia de paixão. Etimologia, vai. Paixão vem do latim passione, ato de suportar e sofrer. Suportar e sofrer, tá aí. Tá vendo? Paixão é sofrer. Sua esposa vai falar, você tem que sofrer pelo amor. Olha só. Vamos lá. Aí, o que acontece? Então, o que acontece? E aqui a gente vai ver o nível de amor e paixão que ele tinha por ela vai ser o nível de ódio, ainda mais ainda que ele vai ter por ela. Então, uma paixão não saudável, pode saber, Deus nos livre, que vira um ódio absurdo, muito maior do que o amor. Sim, mas aqui é um amor doentio, certo? Você pode, e é comum, quem você ama, você se importa e você briga com ela. Claro. Pode até Deus nos chegar a odiar, mas aqui não é é mais do que um ódio, uma aversão total. É uma coisa assim, muito, muito forte que vai ser descrito que ele sentiu por ela. Então, e qual é o motivo que isso aconteceu? Então, a gente comentou do Davi. Davi era em outra escala, Davi era um tzadik. Aqui não estamos falando de um tzadik. Davi, a gente falou que ele saiu para passear. Um Yehudi, e assim é normal. Isso eu queria focar nisso por alguns minutos. Mente vazia é um convite para demônios. Torá fala para a gente que o poço de Yosef estava vazio e não tinha água. Pergunta ao nosso sábio se estava vazio. Se estava vazio, não tinha água. Qual é a redundância? Diz Mordecai que tinha então, tem cobras e escorpiões. Ele está vazio de água, mas um poço nunca está vazio. Ou tem água, ou ele tem cobras e escorpiões. A paixão, ou o sentimento natural humano pelo desejo sensual é uma coisa inerente ao ser humano. E Hashem colocou isso na gente. E Deus, ele fala, Barati
Yetzerará, eu criei o Yetzerará, e eu criei o Tavlin, vamos traduzir como antídoto, chamado Torá. A única maneira que tem para a gente conseguir continuar tendo uma vida saudável é a gente mantendo a nossa mente imergindo completamente na Torá. É a Torá que nos salva do Yetzirará. Pessoas das maiores possíveis, infelizmente, às vezes esse instinto animal que a Hashem colocou na gente pode fazer com que a pessoa, Deus nos livre, destrua a sua vida, destrua a sua família, do além. Então, o que aconteceu foi que ele, na hora dos encontros familiares, ficou de olho nela, ao invés de estar focado numa conversa de alto nível. Está sentado com David Amela, o que você aproveitaria para perguntar? Alguma coisa um pouco mais importante. Ao invés de olhar para o Davi, ao invés de se inspirar no Davi, ele ficou olhando as meninas. Então, isso é algo extremamente importante, e quando a pessoa não está envolvida, na verdade, não está envolvida com Torá, menos ainda se a pessoa não está envolvida com nada, não seja com trabalho, pelo menos, então mais ainda que a pessoa está propensa a cobras e escorpiões. A atitude saudável é, mesmo que não esteja trabalhando, o Yehudi, ele preenche o tempo todo a vida dele com Torá. Mordecai, fala. É ou não é? Só tem uma coisa para salvar a vida. É você, o teu tempo, ou você está trabalhando, ou você está ouvindo aula, ou você está lendo Torá. Boa. Porque a única maneira é pondo para dentro coisa boa. Se você não preencher com coisa boa, vai entrar coisa boa. Então, a gente está sempre sugando, a gente está sempre absorvendo do nosso redor. A gente está sempre absorvendo ao nosso redor. Você falou muito bem. Ou você está trabalhando, ou ouvindo o shiur de Torá, ou estudando, ou fazendo uma mitzvah. Esse é o Yehudi. Isso salva a nossa vida, literalmente. Literalmente. A pessoa tem que estar envolvida com a Torá. Ok. E aí, ele então fica doente. Fica doente. Vai no médico, pergunta o que você tem. Paixão. Ele não falou. Ficava chato. Ficava chato ele falar. Claro que ele não ia confessar para ninguém que ele tinha. Mas ele tinha um amigo da onça, chamado Yonadav. Por que da onça? Porque ele vai ajudar ele a fazer um plano malvado de conseguir seduzir, ou até, de maneira até mais forte do que isso, violentar talvez a Tamar. E ele vai ajudar ele. Então, por isso eu falo que é amigo da onça. Amigo é aquele que realmente se importa com o teu bem. Não com o teu bem imediato, com a tua vontade imediata. Ele tem que enxergar o que realmente é bom para você, mesmo que você vai apanhar. Mesmo que você vai apanhar, você tem que ser amigo e falar para ele a verdade. E ele não fez isso. E ele falou, come on, se fala em inglês. Entre nós. O que está acontecendo aí? O que você está deitadão aí? O que aconteceu? Me conta. E ele se abriu com o amigo dele. E para o amigo dele ele falou, olha, eu estou doente por outro motivo. Eu estou doente porque eu estou apaixonado, aqui cabe bem a palavra, apaixonado pela Tamar. Mais um parênteses interessante. O Talmud conta que tinha alguém que estava sofrendo da mesma doença. Tinha um cara, que ele ficou muito doente, caiu doente. Foram os médicos lá. Os médicos falaram, olha, a doença dele é, como se deu? Apaixonite. Em latim essa. Ele tem uma vizinha. Ele ficou de olho na vizinha. Não, a vizinha não era casada. A vizinha era solteira. E falaram, olha, ele só vai se curar e estava com perigo de vida, literalmente. Até que ponto chega a loucura? Não. Falaram, olha, ele só vai se curar se ele estiver com ela. Os sábios falaram, não. Olha, talvez ele não pode estar com ela pela lei, mas deixa ele se encontrar com ela, pelo menos. Não. Deixa ele ver ela, pela grade. Mechitzá. Está com mechitzá, está kasher. Não. Eles falaram, ele pode morrer de paixão, mas não pela paixão dele, você vai às custas da outra. E ela era uma mulher solteira. Ela era uma mulher solteira. Mas não é que eles saíram de Shidor, se conheceram e não sei o quê. Pode até ser que em algum momento poderia acontecer, mas você não vai pelo desejo doentio de uma pessoa submeter uma moça sequer para ser vista por um instante. Ah, mas você faz tudo para salvar uma vida. Não às custas da dignidade dessa moça. A mesma Torá que fala que a gente faz tudo, quase tudo, praticamente, com exceção de 3 coisas, para salvar uma vida. Uma das 3 é o adultério, as relações proibidas. Ah, mas não está tendo
Você vai ver ela. Você está submetendo ela a uma situação que é como se fosse, literalmente, e a dignidade das moças judias, a linguagem, Benot Israel não vão estar submetidas a isso. Imagine qual que seria o efeito contrário. Se eles falarem, tá, sabe o quê? Pode vê-la. Ia estar cheio de gente doente por aí. Então os sábios falaram, não tem história, não tem essa. Então, é uma doença antiga, dó além, Deus nos livre, mas lembrando que a gente tem o antídoto para isso, a gente tem a Torá que traz para a gente luz na nossa vida e não permite que o nosso instinto animal nos domine. Aqui ele traz o comentário, se a gente lembra a história de Purim, como que começou a história? Estava no banquete, e aí mandou trazer a Vashti, a esposa do rei, tá? Com a sua coroa real. Dizem os comentários, claro que vai vir com a coroa. Não, é só com a coroa. Só com a coroa, sem mais nada. Como começou essa história? A história começou que o papo na mesa de Ahasverosh, com seus outros amigos, reis, etc., era qual é a mulher mais bonita. E ele queria provar, dizendo que a dele era a mulher mais bonita. Você já começou errado. Ao invés de você ter um conteúdo de crescimento na mesa, você começa a falar sobre baixaria. Então, esse é aí a bebida, aí assim. Não, a bebida tira, exacerba aquilo que você está sentindo. Então, se você é uma pessoa cheia de valores, vai estar falando Torá quando você bebe. A Hashverosh, era isso que, com os amigos, é isso que eles falavam. Agora, só para concluir, quem era essa Tamar? Então, na verdade, ela foi essa a Ma'achá, ela, conforme uma das opiniões, ela era uma Yefatua. Ma'achá era a mãe da Tamar, essa moça. Como que ela seria irmã ou não? Como eu falei, é irmã ou não é irmã? Então, o que que acontece? Existe a situação na Torá que quando alguém está numa guerra, a sua adrenalina e os seus hormônios estão lá no pico, e ele vê uma moça do povo inimigo, e ele quer fazer o que acontece muitas vezes, Deus nos livre numa guerra. Nossos irmãos foram acusados disso e nunca foi comprovado nada disso. Muito pelo contrário, eles vão, ajudam, tratam todos com dignidade, mesmo o inimigo. Mas, a Torá, no modelo antigo de guerra da Torá, com o rei, com o exército, etc. Então, a Torá fala, se você quiser, você pode ter uma única relação com ela. E aí você fala, poxa, que coisa estranha, né? A Torá deixa. Então, dizem nossos sábios, a Torá falou por causa do Yetzirará. O que quer dizer o Yetzirará? A Torá reconhece. Tudo que a Torá fala que não pode, quer dizer que não pode, você consegue, você tem a força para isso. Isso a Torá reconheceu que talvez vai ter alguém que não vai conseguir. O que a Torá fala? Você pode. Mas vai te sair tão caro que não vale a pena. É uma psicologia diferente. Você fala para o teu filho, você pode ir. Não aconselho. Não tem como te falar não. Mas eu não te aconselho. É uma psicologia diferente. Pode espiar a terra, não te aconselho. Boa. Aí o que acontece? O Moshe realmente esperava que ele dissesse, pode espiar, e eles, não, já que você falou que posso espiar, não preciso, eu já confio em você. Mas, então a gente fala, você pode. O que quer dizer sair caro? Então tem várias consequências. Primeiro, é uma única relação. Depois, você não vai jogar ela. Você não vai matar ela. Você vai ter que levar ela para casa. E você vai ter que cuidar dela. E o que quer dizer cuidar dela? Você vai deixar ela feia, diz a Torá. Você vai deixar os cabelos dela crescer e ela chorando pelos familiares dela. E aí, diz a Torá, quando terminar esse período, você pode decidir se você quer casar com ela ou você soltar ela, não vender ela. E aí, pior ainda, se você tiver essa relação, essa primeira relação, se tiver um filho, é capaz desse filho ser um filho rebelde, na pior rebeldia possível, como vai acontecer com alguns filhos de Davi da Melech. Então, saiba, então a Torá fala, olha, tá aí, eu não vou te dizer que não, porque se eu falar que não, falou para Adam que não, ele falou, deve ser gostoso, né? Deve ser que é bom. Então não vou te falar que não, mas eu não aconselho, vai sair muito caro. Então, na prática, inclusive, tem opiniões que falam que isso nunca aconteceu na história. Efator. Então, tem uma opinião que diz que ela era uma efator, essa mulher de guerra, outros dizem que não. Então, se aconteceu, aconteceu 2, 3 vezes.
e ver como a psicologia divina funciona, realmente que Deus não fala não pode. Ele fala pode com tantas restrições que não vão te valer a pena. Aguenta as consequências. Eu não entendi. Aguenta as consequências. A Tamar era a mãe. Calma. Então, a Tamar era filha de Maachá. Essa Maachá era possivelmente uma Efator. Tem uma opinião que diz que era uma Efatora, uma mulher de guerra, do rei Davi. Agora, o que acontece? Ela gerou a filha Tamar antes dela se tornar judia. Um detalhe. Quando você vai casar com ela, aquela do povo inimigo, quando você vai casar? Você vai casar com uma judia. Ela vai ter que se converter. Então, é todo um processo complicado. Então, você ainda vai ter que convencer ela nesses 30 dias para ela virar judia, comer kasher. Vai ser complicado o negócio. Não vai ser fácil. Bom, e aí, então, o que acontece? Quando uma pessoa se torna judia, é como se fosse que ela nasceu de novo. Mesmo legalmente falando, em relação aos parentes dela. Então, estava no Rambam de ontem que ela poderia, imagina o que isso nos faz na prática, até se casar com seu próprio irmão. Ambos se converteram, porque ambos não têm mais, geneticamente falando, biologicamente, talvez sim, mas não é isso que importa. Se dois irmãos se converteram, cada um... porque os dois são filhos. O outro não se converteu. Não, estou falando mesmo dois irmãos que vieram de uma família, tá certo? Então, ela, conforme aqui, então o que ele traz? O que eu estou falando agora de se casar irmãos não vai aplicar isso na prática. Eu só estou trazendo a teoria, certo? Nossas irmãs são muito velhas. Então, tem opiniões que falam que ela era, então, uma vez que ela é convertida, apesar de ser filha do rei Davi, quando um judeu, Deus nos livre, gera um filho com uma não judia, por que o filho não é judeu? Porque o filho é dela. O filho é dela, por isso que é uma consequência. Já que o filho é dela, então não é judia. Quando é o contrário, então o filho é judeu, porque o filho é dela. É ela que gerou, então depende dela. Então o que acontece? Ela não era tecnicamente filha do rei Davi. Alahicamente não era filha do rei Davi. Porque ela era uma filha de uma Efator, que Efator, por definição, é o relacionamento que tem na guerra. Ela não virou judia ainda nada. Então, então ela não era irmã tecnicamente, biologicamente era de Amnon, mas tecnicamente ela não era irmã. Não era filho dessa Mará, era filho? Não, ele era filho de Davi, de outra mãe, sim. Eu dei o exemplo mesmo, o exemplo que eu dei, mesmo filhos dos mesmos pais, no extremo, inclusive dos mesmos pais, se ambos se convertem, tecnicamente não são chamados irmãos. Aqui, o Davi era o pai dos dois, biologicamente, mas alahicamente ele não era pai, não era irmã de Amnon, nem de pai, nem de mãe. Porém, primeiro, como a coisa aconteceu, não era digno. Segundo, que nem eu falei, não é uma coisa, não é uma receita para se fazer, tá certo? A gente continua na próximo capítulo, se Deus quiser. Tá boa, não perde qualquer episódio.